A empresa comprou a melhor ferramenta de BI do mercado. Licença paga, dashboard bonito, treinamento feito com a equipe toda numa sexta de manhã. Um ano depois, a diretoria continua decidindo no feeling e na planilha que alguém mandou por e-mail às 11 da noite. O dashboard existe. Ninguém olha. E olha, isso não é azar de uma empresa ou de outra. É padrão. Hoje eu vou te mostrar porque a culpa quase nunca é do software, o que a pesquisa séria já provou sobre isso, e qual é a peça que decide se você vai ter um instrumento de gestão de verdade, ou mais uma licença encalhada no orçamento. Fecha o PowerPoint e abre a mente, começou o papo de board. Porque a pauta de hoje é exatamente essa, porque o seu projeto de indicadores trava, e o que muda quando você para de só comprar ferramenta e começa a montar entrega. E olha, isso não é azar de uma empresa ou de outra, é padrão. Hoje eu vou te mostrar porque a culpa quase nunca é do software, o que a pesquisa séria já provou sobre isso, e qual é a peça que decide se você vai ter um instrumento de gestão de verdade, ou mais uma licença encalhada no orçamento. Vamos começar pela cena do crime, porque ela se repete. O dashboard tá lá lindo e ninguém abre. E quando isso acontece, o primeiro impulso é sempre o mesmo: culpar a ferramenta. Era cara demais, era complicada, faltava integração. Aí trocam de fornecedor, novos custos, e meses depois o problema volta igualzinho, não é? Mesma história com uma logo diferente. Sabe qual é o sinal de que isso aconteceu na sua empresa? É quando a decisão importante sai numa planilha paralela feita por uma pessoa na véspera da reunião. O dashboard que custou caro tá ali do lado, aberto em outra aba, e ninguém olhou. Pois é. Acontece que a ferramenta quase nunca foi a variável que decidiu. E não sou eu falando de palpite. Tem 30 anos de pesquisa em gestão de desempenho apontando pro mesmo lugar. Deixa eu te mostrar 4 nomes que fecham esse raciocínio. O primeiro é o Andy Neely, diretor do Center for Business Performance da Inglaterra. Em 2000, ele e o Mike Bourne publicaram um artigo com um título que não deixa margem para dúvida: Por que as iniciativas de medição fracassam? E a conclusão é seca, tá? Iniciativa de medição fracassa por 2 motivos: concepção ruim, que é medir a coisa errada, e dificuldade de implementação, que é o projeto que trava e não anda. Eles ainda registram a estimativa que circulava na época: perto de 70% das implementações de BSC não vingavam. Agora olha a lista de novo: concepção e implementação. Nenhum dos 2 motivos é o nome do software. Guarda isso. O segundo nome é o Sir Andrew Lickierman, professor e ex-decano da London Business School. Em 2009, na Harvard Business Review, ele escreveu as 5 armadilhas da medição de desempenho. E o argumento dele incomoda porque é sobre quem manda. O executivo sênior acha a medição uma tarefa chata e entrega para quem fala a língua das planilhas. O resultado, segundo ele, é uma montanha de números que dá pouca direção e, de vez em quando, empurra a decisão pro lado errado. Tá vendo o que aconteceu aqui? Quem deveria dar o rumo terceirizou o rumo. E quando isso acontece, o indicador vira enfeite. O terceiro é o Bernard Marr, autor de um dos livros de referência no assunto, o Indicadores-Chave de Performance, de 2012. Ele bate na mesma tecla, mas por outro ângulo. Para ele, o erro de origem é não começar pela estratégia. A empresa mede tudo que se mexe, copia o KPI do concorrente, enche o painel de gráfico bonito. E vem a parte que mais pesa, presta atenção: o indicador só vale alguma coisa se alguém usa ele para decidir. Sem ação, o painel não é instrumento de navegação. É caixa de marcar, é enfeite de novo. E tem o quarto nome, que é justamente o mais colado na sua operação: o André de Waal, um dos nomes holandeses mais respeitados em gestão de desempenho. Ele defendeu, na tese de doutorado dele, na Vrije Universidade de Amsterdã em 2002, e depois no livro Gerenciamento Estratégico de Performance, uma coisa que muda o jogo. O que separa quem implementa de quem fracassa não é a técnica, é comportamento e disciplina. É ter um time que mantém a coisa de pé depois que o consultor pega o crachá e vai embora. 4 pesquisadores, países diferentes, décadas diferentes. E todos apontando para o mesmo lugar, que não é o software. Agora pensa comigo. Uma ferramenta de indicador é como um carro de Fórmula 1 parado no box. O carro é o melhor do grid, o mais caro, o mais rápido. Mas sem uma equipe que sabe configurar, sabe abastecer no tempo certo, sabe trazer ele até a linha de chegada, esse carro não ganha corrida nenhuma. Fica lindo na garagem. Pensa numa parada de pit.
O carro entra e em 2 segundos a equipe troca 4 pneus, ajusta a asa e devolve ele para a pista. Tira a equipe e o melhor carro do mundo fica parado, perdendo a corrida em silêncio. E é exatamente isso que está acontecendo com o seu dashboard. O carro está no box. Falta a equipe. A empresa que entrega na totalidade não é a que comprou o carro mais caro. É a que botou o carro e equipe no mesmo alinhamento, correndo para a mesma linha de chegada. Agora, é justo reconhecer o outro lado porque ele existe. Ferramenta ruim sabota, lógico. Se a base é fraca, não tem time que salve. E tem também o erro pro lado oposto, que pouca gente comenta. Existe time que sobreconfigura, que pega um projeto de 3 meses e transforma num de 2 anos, e entrega uma complexidade que ninguém pediu. Equilíbrio aqui não é detalhe, é o jogo todo. Só que mesmo reconhecendo isso, o ponto se mantém de pé. Mesmo a melhor ferramenta morre sozinha se não tiver quem leve o dado até a mesa onde a decisão acontece. E o que é, na prática, esse time que atravessa a última milha? Não é mais gente. É gente com 3 hábitos. Primeiro, cada indicador no painel tem uma decisão amarrada nele. Se o número subir ou descer, alguém sabe o que vai fazer com isso. Indicador que não muda decisão nenhuma sai do painel. Segundo, tem uma cadência. Uma reunião curta com o dono, onde o número é olhado e vira ação. Não é o e-mail das 11 da noite que ninguém lê. E terceiro, esse time tem coragem de matar indicador. O painel enxuto é o que tem dono. O painel cheio é o que ninguém abre. Essa é a diferença, na prática, entre a licença instalada e a decisão tomada. Então deixa eu fechar a ata de hoje. O problema nunca foi a ferramenta. O problema é entregar a ferramenta sem o time que atravessa a última milha, da licença instalada até a decisão tomada. Ferramenta e equipe alinhadas com a estratégia entregam o trabalho inteiro. Separadas, entregam um dashboard que ninguém abre. E aí fica a pergunta para você levar para sua próxima reunião. Da próxima vez que um projeto de indicadores chegar na sua mesa para aprovação, a pergunta não é só qual ferramenta, é quem leva ela até o fim. E se esse time está alinhado com a ferramenta e com a estratégia? A resposta dessa segunda pergunta é o que decide se você vai ter gestão de verdade. E atenção! Talvez seja só mais uma licença parada no orçamento. Aqui foi insight, lá fora é execução. Te vejo na próxima reunião.